Paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração nesse dia tão importante. Que o Senhor Jesus possa sempre abençoar sua família, seus projetos, seus planos e dando tudo certo. Nós vimos e estamos aí acompanhando bem no conteúdo do canal sobre o pecado do homem. E quando eles pecaram, no caso os dois, podemos dizer, eles se esconderam diante da presença de Deus. Mas será que o próprio Deus o abandonou? Deixou para lá? Será que Deus fez o que com eles? Não queria nem saber deles porque pecaram? A palavra de Deus nos fala que a transferência da culpa. Deus, ele viu a necessidade de uma restauração da vida do próprio homem caído. A palavra de Deus, quando fala assim, da transferência da culpa do pecado para o próprio Deus que assumiu aquela situação. Observe bem que a transferência da culpa após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador. Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado, pois ambos transferiram a sua culpa para o terceiro e falaram que não foi ele que pecou. Eva também disse que foi a serpente que me enganou. Os três aí, nós sabemos que no pecado não assumiram a tamanha responsabilidade. A palavra de Deus, quando fala sobre isso aí, nós podemos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 12, ele diz uma palavra muito importante para você. A palavra de Deus, ele disse, então disse Adão à mulher, que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Essa palavra também nós podemos encontrar que o versículo 13, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. São palavras que, desse problema que aconteceu, que Deus estava vendo que eles precisavam de uma restauração. Não assumiram a responsabilidade da culpa do pecado. Quando nós podemos encontrar que nesse contexto Deus havia providenciado sua solução, que foi encontrado na drama do casal. Cobrir a sua nudez com a pele de um animal, porque realmente depois conheceram que estava nu. Depois do pecado, depois que realmente desobedeceram à voz de Deus e ouviram a voz do diabo. Quando a palavra de Deus fala em Gênesis 3, versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu os dois, porque estavam os dois sem cobertura, que estava se conhecendo que estava nu. A palavra de Deus fala que naquele instante o Criador transferiu a culpa pelo pecado do nosso primeiro pai para o animal inocente, cuja a simbolizava seu sacrifício perfeito em Cristo, para a salvação da raça humana, cobrindo a nudez do pecado do homem que transgrediu o mandamento diante da presença de Deus. A palavra de Deus, ele fala sobre isso aí, que essa questão da transferência de homem pecar e não assumir a sua responsabilidade adiante de Deus. Hoje não tem nenhuma diferença, em vez acontece que a pessoa quando erra, ele não quer assumir seus atos pecaminosos de pecado. Quer dizer que está assim por causa de fulano e libertando. Mas o próprio Deus, ele não tem um homem por inocente. Quando nós podemos encontrar no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, o próprio Deus, ele dando uma resposta sobre isso aí. A palavra de Deus falando que, 9:22, ele diz assim, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Foi necessário Deus, o Criador, ele vê que precisava realmente de uma restauração da vida do homem. A palavra de Deus falando sobre isso aí. Diz a Bíblia que depois que o homem pecou, Deus, ele tirou do jardim do Éden, mas continuou cuidando do próprio homem. Você vai encontrar mais adiante sobre esse assunto aí que é muito importante para você. Você vai ver também do conteúdo e do assunto e porque foi que Deus, na sua
na presença, onisciência de Deus, que o homem pecou. Deus sabia que ele tinha pecado, mas porque Deus não abandonou o homem, exatamente que o Satanás, o diabo, ele foi e iludiu os dois ali e eles perderam o paraíso. Mas Deus restaurou através de quem? São palavras que você vai encontrar exatamente nesse conteúdo. Que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração e na sua vida. Senhor nosso Deus, na tua presença. Te apresento aqui neste momento, mais uma vez, ó Deus, e podemos te agradecer pela salvação de todos que viesse e desse a tua própria vida para a restauração e para nos conduzir à vida eterna. Te apresento em teu nome para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração forte e firme. Em nome do Senhor Jesus e amém.